Essa semana eu tava acompanhando aquele canal do Black Gnostic Speaks, que é o cara lá da Pretosfera, lá dos Estados Unidos. E daí ele começou a bater em cima dessa ideia, que tem muito gado que ainda fala que não, tu pode tentar arranjar uma mulher assim que preste na Ásia, na Rússia, né? Eles falam na Ásia, na Europa Oriental, que elas ainda são tradicionalistas, não sei o quê. E ele começou a ir atrás de estatísticas, né? Fez umas duas lives bem longas, comentando a respeito com os caras, para tirar ali para os americanos essa ideia de que não, esse negócio de mãe solteira é coisa só da comunidade negra norte-americana. Não, já foi para a comunidade branca deles, já foi para a comunidade latina, e é uma coisa que está se espalhando globalmente. E daí ele foi atrás das estatísticas ali, dizendo que a América Latina ela lidera na quantidade de mães solteiras, né, percentualmente, assim, em relação à população no mundo. Aí depois tu tem, assim, algumas... A Europa ali, acho que é logo em segundo lugar. Aí tu tem algumas regiões, assim, como por exemplo África, Ásia, Rússia, que ainda tem algum estigma, ainda tem algumas penalizações em cima de mulher que é mãe solteira. Seja penalizações financeiras, né, estatais, ou penalizações sociais. E daí eu acabei lembrando daquelas postagens do Fox, que o Fox fala que até 2030 o aborto vai ser legalizado aqui no Brasil. E se duvidar, vai ser via o discurso da direitinha conservadora. Que a direitinha conservadora ela adora dar porrada em homem, né? Aí vai falar que os homens é que estão sendo lixo, eles que não estão cuidando das mulheres, eles que não estão assumindo os filhos. E as mulheres coitadinhas, elas estão tendo as carreiras e os estudos delas prejudicados por causa da gravidez indesejada e que isso é um absurdo, que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Então, provavelmente até 2030, já que agora com eleição aí do governinho de direita do Bolsonaro, a gente já viu que não tem praticamente diferença nenhuma entre esquerda e direita, os caras vão acabar legalizando aborto até ali 2030. E daí, uma das estatísticas ali gritantes é que eu não lembro se era 90 ou 85% das crianças nascidas na Colômbia são filhos de mãe solteira. São crianças assim que nascem fora do casamento. E eu lembro que tem um vídeo antigo do Stefan Molyneux, já deve fazer tempo, deve ser de 2017, 16, 2015, que ele pegou estatísticas mostrando que algo entre 60% a 70% das crianças nascidas na América Latina são filhos de mãe solteira. E a gente sabe todas as consequências disso. Enfim, não é isso que eu quero abordar nesse vídeo. Mas aí é o seguinte, eu acho que no Brasil acho que está em 35%. E a gente sabe lá que desde 2010 começou a cair bastante a natalidade. E o negócio da mãe solteira no Brasil começou a se espalhar também para as classes mais altas. E a gente sabe que tem regionalismo. Tem bastante diferença em taxa de natalidade e quantidade de mãe solteira no Brasil, de acordo com o estado, com a região que o pessoal vive. E daí o Fox falou, acho que o número nacional é algo assim, uns 35% das crianças nascidas no país são filhos de gêmeos-sol. E o Fox falando ali, não, cara, isso daí até 2030 vai duplicar, velho. Vai duplicar, vai chegar a uns 65% das crianças que nascem no Brasil, tudo filho de mãe solteira. A gente sabe que essa conta, ela é jogada para o Estado, via leis, assistencialismo e etc. E também está sendo jogada nas empresas privadas, via o Planeta 50-50, Agenda 2030. E daí é aquele negócio que o Fox falou. Se 35% de emissol nos nascimentos já está pesando para o Estado, a hora que chegar em 65% não vai ter Estado que aguente. Aí os caras vão ser pragmáticos, provavelmente, independente de ser direita ou esquerda no poder, os caras vão acabar pegando e vão legalizar o aborto. Mas enfim, eu não estou acompanhando o YouTube, eu fico só no meu canto escrevendo meu livro e fazendo os meus vídeos ali quando eu tenho vontade. Na verdade, eu tô ficando bastante tempo sem fazer vídeo. E daí eu tava pensando o seguinte, cara. Esse pessoal que ainda tá perdido no YouTube, ainda estão tentando restaurar a tradição, né, o tradicionalismo, as famílias e não sei o que. Cara, a sociedade ela já fez a escolha dela. A sociedade já escolheu acabar com o tradicionalismo. Tem até um vídeo do Olavo, que na época eu compartilhei um trecho bem curtinho no meu canal, que ele falava o seguinte, ele falava que em Roma, né, Roma e outras sociedades também depois da Idade Média, né, com os servos,
tu sempre tinha uma caça de servos ou uma caça de escravos. E essa caça de servos, de escravos, eles não tinham família. Não tinha legado, não tinha nada. É que nem ele falava ali, ninguém sabia quem era o pai das crianças. Entendeu? Era simplesmente um ajuntamento. Quando ele falava de Roma dos escravos, ele falou, cara, juntavam-se um coliseu ali, um Maracanã, e colocavam os escravos tudo pra transar, fazer um bacanal e foda-se. E, ao que parece, né, esse negócio, especialmente dos últimos 150 anos, é basicamente isso que os caras querem fazer com... Não só o Ocidente, né? Estão querendo meter as garrinhas na Ásia também fazer a mesma coisa. Os caras querem simplesmente acabar com família nas classes mais baixas. E a gente sabe que a quantidade de divórcios e mãe solteira é, em sua maioria, nas classes mais baixas, mas está se espalhando para as mais altas. E os caras querem que a sociedade simplesmente se torne uma grande massa de escravo. Uma grande massa de escravo que não tem família, não tem marido, não tem esposa, não tem os filhos, só que os filhos ninguém sabe de quem que é. É simplesmente um bando de ajuntamento de escravo e todo mundo come todo mundo. É basicamente isso que os caras querem transformar a sociedade. E eu não vejo reação da população. A população no geral está aceitando. A população no geral, ela não tem valores. Ela simplesmente ela reage de acordo com o ambiente. É tudo mamaco, certo? É só o pessoalzinho assim de um pouquinho de uma classe um pouquinho mais alta, ou que tem uma família um pouquinho mais religiosa, que tem alguns valores, que fica pasmo com o negócio e fica querendo reagir. Mas, enfim, a sociedade fez a escolha dela, e uma coisa até que eu comentei no Twitter é o seguinte, cara. Por exemplo, a gente fala do problema assim do fim da família, da revolução sexual, da liberação sexual e tudo mais. Só que se tu for analisar friamente, tem o custo e o benefício da liberação sexual. Né? O custo-benefício da liberação sexual. Vamos falar antes do benefício. O benefício é o seguinte: a sociedade escolheu se tornar o que ela é hoje em dia. O benefício é que tu, como homem, tu na sociedade atual, tu tem a oportunidade de ter bem mais parceiras sexuais do que o teu pai, o teu avô, teu bisavô, teu tataravô teve, certo? Tu pode sair transando com elas, se relacionando com elas, sem ter que casar com elas, sem ter que sustentar elas. Isso é o benefício. Porque antigamente, né, para tu ter uma parceira, era aquela monogamia ali para a vida toda, tu tinha que sustentar a mulher e tu tinha que ficar só com uma mulher. E a massa, a população, ela viu isso como algo errado e escolheu o que a gente está vivendo hoje em dia, certo? Então tem esse benefício. É aquela coisa assim, por que os homens assim eles têm que sair aproveitando mesmo as vagabundas modernas, usando camisinha, fazendo vasectomia, sem casar, sem morar junto, nem ter filho, nem nada disso? Porque se tu for parar para pensar, os homens eles estão pagando imposto para isso. A gente sabe que o imposto que a gente paga para o governo vai para benefícios, assim, em sua grande maioria, até em alguns casos exclusivamente para a mulher. Para a mulher, e agora a gente está vendo também para tipo, para emissol, para criança bastarda, para mulher que tem filho fora do casamento. Então é aquela coisa assim, os caras vão querer fazer shaming. Ah, mas tu tá comendo vagabundas, não sei o que, né? Não tô falando de mim, eu tô no celibato faz tempo. Mas pros norme aí, os norme que não querem casar, não querem ter filho. MGTOW não precisa mais nem falar a respeito, é bode expiatório. A maioria dos caras já estão se comportando que nem MGTOW. Mas os caras podem simplesmente falar, não, olha, não vou casar, não vou ter filho, não vou morar junto, porque eu não quero sustentar a mulher, porque eu já estou pagando imposto para sustentar a mulher. E já que a gente está pagando imposto para sustentar elas, o cara tem que sair mesmo tendo um monte de relacionamento casual, certo? Até no máximo namorando, sem nunca casar, nunca ter filho, nunca morar junto, para não ter que ficar sustentando elas mais ainda. Então a sociedade ela escolheu isso, se tu for para pensar. Pega uma massa de gente sem valor nenhum, dane-se tradição, certo? A gente tinha aquele sistema antigo, que o cara ia ter uma ou outra parceira durante a vida dele, né? E tinha que sustentar essa parceira, e a mulher ela ficava na casa cuidando, e ele tinha que ficar sustentando a mulher, sustentando os catarrentos. Os caras escolheram simplesmente, não, a gente não vai ter mais aquilo, e agora a gente vai ter esse bacanal moderno. E é o que eu falei, o benefício é que o cara vai ter um monte de parceira e não vai precisar se comprometer com nenhuma delas. E com isso a gente tem a consequência é essa sociedade aí com um monte de mãe solteira que a gente não sabe no que vai dar. Sabe, agora é aquele momento simplesmente de pegar o guaraná, a pipoca e ficar assistindo, certo? E por que eu tô falando isso? Porque eu não acompanho quase nada do YouTube ainda, mas tem uma galerinha ainda no YouTube que os caras estão se comportando que nem POA, estão se comportando que nem Emma Ray,
estão querendo militar, estão querendo tentar manter alguma relação ainda com as mulheres, negociar com elas, né? Sabe a definição de insanidade? Tentar fazer a mesma coisa eternamente, esperando resultado diferente. É isso, os caras estão tentando negociar com a mulherada já faz um século. E elas não estão querendo negociar nada, não estão querendo abrir mão de nada. Na verdade, elas querem cada vez mais. E a gente ainda tem os PUAzinho e tudo mais. Então, assim, o negócio tá uma avalanche, assim, uma perda de tempo absurda no YouTube, porque os caras, eles ainda estão lutando pelo sistema antigo, que é o sistema do casamento, da família e tudo mais. Quando, na verdade, a sociedade, de cima para baixo, a massa, a maioria da população, já escolheu esse sistema novo, cara. Já escolheu esse sistema novo, tipo, ó, a maioria da população vai ser um bando de escravo, não vai ter mais família, vai ter um monte de pirralho que ninguém sabe quem que é o pai, entendeu? Essa mulherada, esses pirralhos vão receber grana do governo mesmo, e é aquele negócio, ó, tu tá pagando imposto para manter isso, então pelo menos tu tem que pelo menos aproveitar e pegar os x-buceta, sabe? Já que tu tá pagando mesmo, a sociedade já escolheu isso, entendeu? Agora o negócio é só assistir o que vai dar mais pra frente. Mas o principal, pra galera que ainda tá se preocupando com sociedade, se preocupando com as mulheres, vamos falar uma coisa bem séria agora. Tu só tem que se preocupar e tu só tem que cuidar de alguma coisa que te pertence, certo? Se pertence a ti, tu tem que se preocupar, tu tem que cuidar, tu tem que manter. Porque pertence a ti, tu tem controle sobre, tu tem autoridade sobre, certo? Quando a gente pega as mulheres atuais, as famílias que ainda existem e os filhos, certo? A sociedade de cima para baixo, o Estado já decidiu o seguinte: mulher não pertence mais ao marido, certo? Aliás, o cara tentar exercer algum controle sobre ela, em alguns casos até cuidar dela, é violência, é violência doméstica, é violência psicológica. Então, a mulherada não pertence mais aos homens, os homens não têm que ficar se preocupando com elas e nem querendo cuidar delas, certo? As mulheres, assim, é coisa pública, pertence ao Estado e elas escolheram pertencer ao Estado. E por acaso alguém cuida de alguma coisa que é pública, alguma coisa que pertence ao Estado? Não, cara. O pessoal vai lá e tenta tirar o máximo de proveito possível. E a gente vê que é assim que a mulherada está sendo tratada e elas escolheram ser tratadas desse jeito. Elas não quiseram ter lá aquela família, um único parceiro sexual, ter aquele marido que ela tinha que se submeter a ele, porque aquilo era um abuso. Mas ser uma vagabunda estatal não é um abuso, certo? Então, se parar pra pensar, realmente os caras têm que tratar elas basicamente que nem banheiro público. Simplesmente vai lá, coloca o pau pra fora, faz o que tem que fazer e segue a vida. Não vai ficar se preocupando depois, oh meu Deus, será que alguém vai cuidar daquele banheiro público? Não. E elas escolheram isso. E daí vamos além, os filhos. A sociedade decidiu que os filhos pertencem à mulher, para ela fazer o que bem entender deles. O homem é simplesmente o trouxa lá que vai ficar pagando conta, sustentando, para se não ir para cadeia, porque o Estado não quer sustentar isso, então quer jogar a conta nos homens. Mas o Estado já joga a conta nos homens dos dois lados. A gente tem um monte de divorciada aí, que no caso da Amy Sol, ela não quer falar quem é o pai e quer receber só o dinheiro do Estado. Mas no caso da divorciada, a divorciada ela recebe pensão do cara. Não vou falar marido, porque muitas vezes é nascido assim só de um namoro. Ela recebe uma pensão do cara. Numa dessas teve uma partilha de bens, se foi casada com ele. E ainda assim recebe a grana do Estado, entendeu? Então o trouxa que se relacionou com ela e teve filho com ela, ele tá pagando por essa relação. Só que todos os outros homens da sociedade também estão pagando através de imposto para os serviços que elas estão recebendo. Então, da mesma forma que a mulher, a diferença é que as mulheres elas escolheram pertencer ao Estado. Elas escolheram se tornar bem público, né, para o consumo da rapaziada. Só que as crianças não escolheram. Só que as mulheres que escolheram transformar as crianças em também propriedade do Estado. E tu acha que os caras vão se preocupar? Não vão se preocupar, pertence ao Estado, cara. O Estado que se vire, entendeu? Para cuidar deles. Essa é a mentalidade moderna. Vão fazer alguma coisa para mudar? Não sei, eu acho que não, porque se parar para pensar, o custo-benefício, a massa tudo é um bando de escravo, é um bando de escravo da libido, né, que nem o Viking fala. Pra massa o negócio tá bom agora. O cara tá sempre conseguindo comer uma X vagabunda, entendeu? Tem várias parceiras durante a vida dele, tem variedade, coisa que antigamente não tinha. Vai no máximo ali pagar uns impostos. Digamos que o cara pague
40% de carga tributária. O cara tá se mantendo solteiro, consegue arranjar uma mulher para transar quando tá afim e paga 40% de imposto para manter esse sistema, certo? Como é que era no sistema antigo? No sistema antigo, o cara tava lá casado com a mulher e com os filhos. Eu acho que era o que? Era um quinto da... Não, era um quinto ou 2/5 do salário dele era o que ficava para ele, certo? 3/5, 4/5 era só para a mulher e para os catarrentos. E se tu for parar para pensar no custo-benefício, para os caras está valendo a pena. Eles têm variedade sexual, eles têm uma casa só deles, que não tem que ficar se incomodando com mulher e com filho, fazendo barulho, atazanando, e daí por fora ele paga imposto para ficar sustentando essa mulherada. É lógico, o cara que não tem aparência física para aproveitar isso, esses caras vão começar a ficar puto e a sociedade vai começar a martelar em cima deles, falando que esses caras são terroristas, são psicopata, não sei o que, mas eles têm razão para ficar puto porque eles estão pagando para manter um sistema que eles não estão podendo usufruir. Só os caras mais atraentes estão conseguindo usufruir. Eu não tô falando só do Topos. Pelo menos uns caras nota 6 para cima, assim eles conseguem. Tendo um emprego para poder sair, tomar uns tragos com a mulher, o cara consegue aproveitar. Então, lógico, tem uma massa de homem que no sistema antigo ainda tinha alguma chance e no sistema novo não tem chance nenhuma. A gente pode falar que isso é, sei lá, como é que era o termo mesmo? Eu esqueci qual que é o termo, mas é aquele termo lá, é algum tipo de supremacismo genético, né? Algum tipo de eugenia. Era esse o termo que eu estava buscando. Mas, novamente, é mais uma questão que a sociedade escolheu isso. Tanto a parte de cima, do topo, lá do governo e tudo mais, quanto a massa de escravos simplesmente escolheu isso. Então vamos lá. Da mesma forma que eu falei, a mulherada pertence ao Estado, elas escolheram pertencer ao Estado, tu não tem mais que se preocupar com elas, não tem mais que ficar cuidando delas, elas que têm que se virar. As crianças, infelizmente, as mulheres é que tomaram essa decisão e o governo também. As crianças pertencem ao Estado e a mulher também. Se não é teu, tu não pode controlar, tu não pode cuidar, tu não tem autoridade nenhuma sobre a família, sobre a mulher ou sobre os filhos. Tu tem que simplesmente deixar rolar, cara. E, finalmente, o pessoal que fala assim, vamos salvar o Ocidente, a sociedade, não sei o quê. Cara, olha as decisões que a sociedade tomou. Olha o ambiente que a sociedade criou pra ti. E, logicamente, eu tô falando também tanto de cultura, né, essas mudanças culturais dos últimos séculos, mas as leis. Porque a cultura é uma bicicletinha, é uma coisa que vai avançando de pouco a pouco. As leis, cara, as leis são um carro turbinado. A hora que tu pega, é assim, os caras pegam ali e implementam uma lei, vamos dizer, por exemplo, lei de divórcio, lei de aborto, lei Maria da Penha, não sei o que, de pensão e etc. Essas leis aí, enquanto a cultura, sei lá, a cultura é um ventinho, é uma brisa descendo a montanha, tá? As leis é tipo uma bola de neve lá no topo que vai descendo, ficando cada vez maior, e quando chega na parte mais baixa é uma avalanche. Entendeu? Então aquele pessoal fala, não, a gente tem que mudar as culturas. Cara, começa pela lei. Entendeu? A cultura é um preguinho, a lei é um martelo que vai fazer o efeito maior. Porque a massa da população, ela não está aí para valores, ela não está aí para cultura. A massa ela tem necessidades assim bem mais primordiais de momento. A massa ela vive no ambiente, entendeu? E a cultura a gente pode dizer que em parte fez isso desde 2 séculos atrás, mas o principal é as leis, cara. O principal, as mudanças mais drásticas elas vieram ali a partir da década de 60, 70, entendeu? É isso que exerceu o maior efeito na maioria da população e nas classes mais baixas. Porque, que nem eu falei, os caras não têm valores, entendeu? Religião não tem mais, tradição, entendeu? É ambiente e leis. E o ambiente e as leis criaram essa situação atual. Situação que, tipo, praticamente para todos os efeitos, não tem mais família. Mulher e criança pertencem ao Estado, entendeu? E homem não tem mais que preocupar, não tem mais que ficar cuidando delas e das crianças, porque ele já está pagando imposto pro Estado cuidar delas. Mulherada e as crianças agora são responsabilidade do Estado. Elas escolheram isso. E da mesma forma, a gente pode concluir o seguinte: a sociedade também não te pertence mais, cara. Tu é só mais uma engrenagemzinha ali na sociedade, certo? Tu, como homem, tu foi feito para trabalhar, pagar imposto,
manter ali a sociedade funcionando, sendo mais uma engrenagemzinha, mas tu não tem mais poder de decisão em nada. Tu não tem mais poder de decisão na família, tu não tem mais poder de decisão nas mulheres com quem tu se relaciona, liberdade reprodutiva tu não tem, tu não vai ter poder de decisão sobre os filhos, se tu por acaso ainda for trouxa de fazer filho na época atual. Então, para todos os efeitos, se tu for ver politicamente, maior parte do eleitorado é mulher, certo? Política, governo e mídia só se importam com mulher. Tipo, uma mulher começa a reclamar de alguma coisa, meu Deus, é uma catástrofe. Mas quando tu tem um monte de homem sendo preso por pensão, um monte de morador de rua, dane-se. Até mesmo os números de violência, pessoas que morrem por causa de violência, a maioria é homem, ninguém dá a mínima. Então, para todos os efeitos, da mesma forma que assim, família não te pertence mais, mulher, criança não te pertence mais, a sociedade como um todo ela não te pertence mais. Então os caras assim, eles não têm que ficar se preocupando, certo? A gente tem que cuidar, tem que manter a sociedade. Cara, a sociedade não pertence mais. A população e a sociedade já tomou essa decisão de que, ó, tu como homem é só uma engrenagemzinha, só tem que trabalhar, produzir e dane-se, a gente não tá nem aí pros teus problemas, a gente não tá nem aí para teus desejos, tuas necessidades, dane-se, tu é só mais uma engrenagemzinha. E da mesma forma que nem eu falei nos outros casos, cara, se tu não tem controle sobre algo, tu tá basicamente nesse barco chamado sociedade, tu não tem controle sobre nada, tu não tem poder de decisão sobre nada, autoridade nula, certo? E todo mundo que tá no barco ali, que não é parte dos homens que fica cuidando do negócio, não estão nem aí pra esses homens. Cara, deixa rolar. Se não te pertence, tu não tem que se preocupar, tu não tem que tentar salvar nada, tu não tem que cuidar de nada porque não te pertence. Da mesma forma, mulherada não quer que os homens cuidem delas, elas querem o Estado. E essas crianças aí que vão ser criadas por MSOL, cara, se ainda tiver alguma que sabe quem que é o pai, não sei o que, muito provavelmente vai escolher quem? Vai escolher a mulher e o Estado, ainda mais com o sistema de indoutrinação que tem nas escolas, entendeu? Então, cara, é aquela coisa. Tu tá só num barco. Tá só num barco e o que eles querem é que tu cuide da manutenção desse barco aí e tudo mais, mas o que tu quer, qual é o destino para onde esse barco tá indo, tipo, dane-se, não tão nem aí pra ti. Então tu não tem que ficar esquentando a cabeça, não tem que ficar se preocupando com isso daí, certo? A sociedade, assim, se os homens ainda tivessem alguma autoridade na sociedade, eles tinham que se preocupar com a sociedade. Se os homens ainda tivessem alguma autoridade nos relacionamentos deles, as mulheres com quem eles se relacionam e com os filhos deles, eles tinham que se preocupar com a família, certo? Mas a partir do momento que tu não tem mais controle sobre nada, não tem autoridade mais para nada, não te pertence mais. Algo que não te pertence, tu não tem que se cuidar, não tem que esquentar a cabeça, tu não tem que se preocupar, não tem que fazer nada a respeito. Simplesmente tu corta as interações para basicamente só interações que tu não tem que ficar sacrificando pela coisa. Tu não tem que ficar mantendo, tu não tem que ficar sustentando, porque esse papel todo ele já foi terceirizado também. E a gente pode ver o seguinte, os caras que ainda estão preocupados com o barco, né, com o barco chamado sociedade, com a família, a tradição e tudo mais, os tradiconzinho, o que aconteceu nos últimos anos com esses caras? Eu tô pegando, por exemplo, o PragerU, né, que é aquele canal do YouTube lá que até o TFM fez horas e respostas. E também eu tô pegando como exemplo, eu não vou lembrar o nome do autor, aquele cara lá daquele livro, Libidos Dominante, que é o cara que é o editor-chefe da revista The Culture Wars. O pessoal que tá mais inteirado nesses assuntos vai saber de quem eu tô falando. Mas, no geral, assim, os tradicons, os templáriozinhos, né? Pessoal, a gente tem que salvar as mulheres, tem que salvar o ocidente e tudo mais. Esses caras que ainda estão preocupados com a sociedade, que ainda tem esses valores, essas tradições e tudo mais, que querem cuidar das mulheres, das crianças e da sociedade, etc. Esses caras atualmente eles estão sendo marcados como discurso de ódio, entendeu? Tanto os carinhas de esquerda quanto as mulheres no geral, até mesmo mulheres de direita e de esquerda, que são mais liberadazinhas, estão atacando esses caras e estão tratando eles, marcando eles como discurso de ódio. Entendeu? Então é aquela coisa assim, até mesmo os caras que ainda estão preocupados com as mulheres, com as crianças, com a sociedade, meu caro,
A mulherada decidiu que não quer vocês cuidando delas, elas querem o Estado mesmo e elas querem dinheiro público para ficar livre, leve e solta, fazendo o que bem entender da vida sem ter que ficar lidando com o homem dentro de casa. As crianças estão sendo educadas por elas exclusivamente para se comportar dessa mesma forma e a sociedade como um todo, no topo ali no governo, como na massa da população, não está nem aí para a família, para a religião, para a tradição. Os caras estão simplesmente se comportando que nem bicho, reagindo ao ambiente e vivendo no momento. Para todos os efeitos, a sociedade como um todo e a população, eles escolheram eliminar o sistema antigo de monogamia, família, etc. e escolheram esse sistema atual, certo? Da poligamia, da putaria, entendeu? Tudo quanto é criança é filha do Estado, o Estado é que vai cuidar delas, as mulheres também tudo pertence ao Estado. Então a conclusão que eu quero que tirem desse vídeo é o seguinte, cara. Elas pertencem ao Estado. Elas são um bem recurso público. E tu não tem que ficar se preocupando nem esquentando a cabeça com recurso público. Recurso público tu vai lá, usa, segue a vida e cede a vez para o próximo.